Pronto. A gravação já foi iniciada. Boa tarde a todos. A gente vai dar início à mesa redonda com o tema da representação estudantil. Agradecemos aos membros da mesa e todos se inscreveram para participar. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. Essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração e vamos pedir para todos os participantes que desliguem os microfones e as câmeras, por gentileza. A gente convida vocês também para participar da nossa campanha de solidariedade. A gente está aceitando roupas e alimentos não perecíveis. As doações elas podem ser entregues na sede da ADIM, que fica ali no térreo da FACE, lá na UNB. Ficaremos muito gratos se vocês puderem ajudar na campanha, não só doando, mas também compartilhando os nossos posts nas redes, tanto nas redes da Semana Acadêmica de Administração, como também nas redes da ADIM, vocês vão poder encontrar também mais informações sobre essa campanha. Agora eu vou passar a palavra para a coordenadora da mesa, Maria Luísa, e é isso. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar pelo chat. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo por ter tirado um tempinho da semana de vocês para estar aqui com a gente. Espero que seja uma experiência proveitosa. Lembrando que é um momento para a gente compartilhar a experiência, compartilhar as nossas vivências. Então, às vezes, o que eu falar, ou o que os meninos falarem, talvez não seja certo para você. Mas é muito bem-vindo, principalmente esse debate, depois da nossa fala. A ideia de uma roda de conversa é exatamente essa. Então, sejam sem vergonhas, e o chat também está aberto, você pode colocar a sua dúvida lá. Vamos só tomar cuidado para não abrir o áudio, eu sei que às vezes é sem querer, mas como está gravando, a gente toma esse cuidadinho. Tudo bem? Então, primeiro vamos apresentar as pessoas que vão participar da nossa mesa redonda. Primeiro, a gente está realizando a mesa redonda de representação estudantil sobre a importância e a experiência em relação a elas. Aqui presente, a gente tem o Guilherme Silva. E como que é o currículo do Guilherme? Ele tem 20 anos, ele é estudante do curso de bacharelado em administração da Universidade de Brasília desde o ano de 2020, foi consultor em 5 projetos, é coordenador de gente e gestão e atualmente é diretor da gestão na ADM Consultoria Empresarial. Logo mais o Guilherme vai ter um espacinho de fala para ele se apresentar. Além disso, a gente tem o Ramon Ferreira, que também é estudante do curso de bacharelado em administração da Universidade de Brasília. Atualmente, ele é diretor de marketing da Atlética Presidência e ele tem como experiências marketing digital e produção de eventos. E eu me chamo Maria Luísa, também sou estudante do curso de administração da Universidade de Brasília, sou ex-graduando de licenciatura de matemática também pela UNB, já fui analista de gente e gestão da Enactus UNB, fui diretora de gente, gestão e de finanças da Atlética e a minha última experiência foi ser vice-presidente do Centro Acadêmico de Administração. Como vai funcionar a nossa divisão do tempo? Cada um de nós terá 20 minutinhos para contar a sua experiência, depois a gente abre para perguntas, abre para todo mundo compartilhar um pouco do que acha, às vezes as pessoas não têm nem ideia do que é um centro acadêmico, do que é a ADIM, do que é a Atlética, o que isso pode proporcionar. Então, é importante que vocês entendam esse espaço como muito aberto para vocês participarem. Tudo bem? Então, eu abro a palavra para o Guilherme. Guilherme, seja bem-vindo. E você tem 20 minutinhos para você contar um pouquinho da sua experiência na Universidade de Brasília. Oi, Malu, tudo bem? Oi, pessoal, Olá. Ramon. Eu queria ligar minha câmera, mas não estou conseguindo. Então, por enquanto, eu vou ficar sem câmera. Parece que eu estou impedido de ligar a câmera por conta do host. Mas, enfim, né? Comentando um pouquinho, né? A Malu até me introduziu bem, assim. Eu tenho 20 anos atualmente, sou diretor de gestão da ADM Consultoria. E aí, explicando um pouquinho o que é a ADM, um pouquinho do meu histórico também, né? A ADM é nada mais nada menos que a empresa júnior de
de administração aqui da UNB. Então, onde a gente trabalha aí um pouco na prática aquilo que a gente estuda dentro do nosso curso e dentro da nossa realidade ali dentro do curso de administração em si. A empresa júnior de administração, ela tem 30 anos. Então, a gente foi a primeira da Universidade de Brasília, está há 30 anos aí no mercado, correndo atrás, e a gente lida diretamente com clientes reais no mercado, executando projetos reais e entrando em contato aí com pessoas do mercado sênior, tanto para parcerias com empresas parceiras que a gente tem, como, por exemplo, a Mister Brownie, até mesmo para algumas empresas clientes com parcerias como professores, que nem a gente está executando um projeto agora para a Agência Espacial Brasileira. Então, a gente tem esses contatos assim, com empresas seniores do mercado e tenta trabalhar muito em projetos reais com essa realidade aí, enquanto empresários juniores, que a gente chama aí dentro desse movimento. Eu entrei no movimento Empresas Júnior na ADM em 2020, então entrei no meu primeiro semestre, tive 4 dias de presencial, deu a pandemia e aí começou aquele período ali onde nada acontecia na UNB, a gente ficou quase um pouquinho mais de 3 meses ali parados, e aí nesse período eu entrei na ADM e passei no processo seletivo, fiquei ali no trainee já no meu primeiro semestre e fiquei ali executando. Depois de um tempo, voltou, né, para o primeiro semestre de novo, e aí eu comecei a relacionar ali a empresa júnior com a Universidade de Brasília também. E aí eu comecei a guiar esse caminho, trilhar esse caminho, me tornei consultor dentro da ADM Consultoria, então executei alguns projetos aí, que nem a Malu comentou, executei 5 projetos, 4 deles foram focados ali em marketing e desde planejamento de marketing, pesquisa de mercado, estudo de geomarketing também, então estudo de locais ali para se aplicar a uma empresa. E aí, por fim, eu fiz também um projeto de finanças, de uma precificação de uma empresa aí de mercado, com o objetivo de trabalhar da melhor maneira possível ali a forma de se precificar após a pandemia também. Depois disso, eu prestei processo seletivo para subir para um cargo de liderança aqui dentro da DIM, e aí eu subi para a coordenação de gerente de operações, onde eu fui responsável por executar o processo seletivo, e aí eu busquei trabalhar um processo seletivo cada vez mais automatizado, inclusive. A gente tem trabalhado muito nesse caminho assim, de como que a gente pode melhorar, e aí trabalhando muito a questão de inovação e diversidade dentro da nossa realidade, considerando que são 2 vertentes que estão se mostrando cada vez mais presentes dentro do mercado. E aí a gente criou aí o primeiro processo seletivo com cotas dentro da ADM, com o objetivo de realmente correr atrás desse erro e também trabalhar ali para a gente poder trazer mais pessoas diversas para a nossa realidade. E também foi o primeiro processo seletivo automatizado, onde a gente buscou trabalhar um pouquinho de inovação ali dentro da nossa realidade, buscando realmente trazer coisas novas no mercado, automações e plataformas que pudessem agregar no nosso desenvolvimento aqui dentro da ADM também, fora facilitar os processos dentro da organização. E aí, depois disso, eu decidi subir para a diretoria de gestão, então participei de um novo processo seletivo para subir para o cargo de diretor de gestão, onde estou até hoje. Então, entrei na diretoria de gestão com 19 anos, diretoria de, na época, 75 pessoas, hoje a gente é 67. Então, foi um grande desafio, assim, tipo, lidar com tantas pessoas ao mesmo tempo e correr atrás para poder fazer acontecer e lidar com toda essa pressão e essa correria e até mesmo esse gosto de, tipo, ser um estudante da UNB e ainda assim estar representando tanta gente ali dentro, que querendo ou não, é o que a gente está falando, né, de um pouco de representatividade estudantil e até mesmo nesse foco de como que a gente consegue trabalhar isso dentro da universidade. E foi algo muito positivo assim para mim, né? Com 19 anos, subi ali para um cargo de diretoria dentro de uma organização, mesmo que seja uma organização júnior, era a empresa júnior, e tá ali representando e ao mesmo tempo cuidando de 75 pessoas, atualmente 67, é uma experiência, e tem sido uma experiência muito agregadora para mim, para o meu currículo, assim, para a minha realidade enquanto tanto pessoa, tanto profissional. Foi uma oportunidade que a UNB me deu de trabalhar um pouco sobre essas questões assim, dentro da ADM e tentar trabalhar cada vez mais dentro do curso também, a minha realidade enquanto profissional. E tentando até estender um pouquinho mais sobre a ADM e a partir daí a gente falar um pouco dessa representatividade,
A ADM em si, né, a empresa júnior, que me ajudou muito a me entender dentro do curso. Como eu disse anteriormente, né, a gente trabalha aí com clientes reais, a gente lida aí diretamente com pessoas do mercado, desde empresários, clientes, parceiros, empresas terceirizadas também. A gente está em contato com bastante gente no mercado atualmente e ter essa realidade, essa presença da ADM dentro do mercado, pelo menos no Distrito Federal e também em alguns lugares aí do Brasil, foi muito positivo para eu me entender enquanto profissional, porque por conta dessa colocação dentro do mercado, por conta dessa realidade da ADM, eu consegui ter a oportunidade de conhecer as áreas da administração de maneira geral. Então, eu conheci a área de gestão de pessoas, conheci a área de projetos, a consultoria empresarial, que é um ramo muito comum hoje dentro da administração, mas bem pouco conhecido assim por aprofundadamente pelas pessoas, de realmente entender o que se faz numa consultoria e buscar entender o que é, né, o gerenciamento de projetos, foi muito importante para mim me entender enquanto profissional. Como vocês devem saber, o pessoal, provavelmente a maior parte aqui é de administração, e vocês devem entender que o curso é extremamente amplo. A administração é um curso muito ele lida com muitas frentes ao mesmo tempo, ele lida com muitas realidades, e o fato de eu ter entrado na administração e ter tido na prática um pouco daquilo que a gente aprende ali na universidade foi muito bom para eu entender, né? E eu ter entrado no primeiro semestre foi positivo exatamente por conta disso. Eu consegui me reconhecer enquanto profissional de administração muito cedo, considerando ali o meu primeiro e segundo semestre. E aí eu me vi dentro de gestão de pessoas, que hoje é um lugar que eu quero trabalhar, que eu pretendo correr atrás, eu pretendo entrar dentro do mercado sênior, pensando em gestão de pessoas. Então, como trabalhar da melhor maneira possível gestão de pessoas na sociedade atual, pensando em vários pontos importantes, como questões de diversidade, que eu comentei, inovação, aí a gente fala também de ESGs, que são coisas que estão vindo aí junto com as ODSs, os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, que estão mudando um pouquinho a visão da administração como um todo. Estão impactando, de certa forma, a visão da administração. Então, são pontos que eu comecei a pensar e repensar exatamente quando eu entrei na DM. Eu comecei a entender a importância de determinadas questões. Eu comecei a entender o porquê é importante ter empatia pelas pessoas, porquê é importante ter cuidado quando a gente for trabalhar ali com a realidade de pessoas, por que é importante a diversidade? Por que é importante até mesmo a inovação? Então, como é que eu consigo tangibilizar isso na prática? Foi isso que eu peguei muito dentro da ADM. Muito uma forma de me concretizar dentro do curso. Acho que foi um ponto assim, muito importante. E aí, quando a gente fala de representatividade estudantil, é muito legal a gente falar da ADM enquanto protagonistas, né? Que foi a primeira empresa júnior do Centro-Oeste, a primeira empresa júnior da UNB, e aí hoje a gente tem aí 50 empresas júniores, cada um de um curso diferente dentro da nossa realidade. No Distrito Federal, a gente tem 70 Js, então 70 empresas juniores, e aí mostrando que a gente acabou trazendo esse percursor enquanto empresa, enquanto curso de administração. E é muito bom que a gente comece a ter contato com outras realidades, outras empresas, até mesmo de outros estados e outras universidades, que são pontos de contato, o networking que o movimento Empresa Júnior traz, né? E aí até mesmo com os professores. A gente tem tido um contato cada vez maior com os professores no ano passado para cá, buscando até mesmo a gente conseguir ter um maior contato em relação a monitorias de projetos, então ter um apoio mais próximo ali dos professores, até mesmo para contato de projetos também, então a gente já fechou atualmente 2 projetos com um dos professores do departamento, e aí ter esse momento e essa visibilidade enquanto estudante da UNB e do nosso curso de administração, trazer essa representatividade focada numa visão de empreendedorismo e consultoria empresarial como um todo, assim, tem sido muito positivo. Eu acho que é um ponto muito importante quando a gente fala assim de se entender. Como é que a gente pode estar trabalhando essa representatividade? A Manuela comentou, né, que a gente tem o pessoal do CA, a gente tem o pessoal do Atlético e a ADM. E a ADM, ela veio muito nesse objetivo para mim, de eu me entender enquanto pessoa e também aumentar essa minha visão dentro do curso, sabe?
E eu acho que é importante a gente começar a repensar em como que a gente passa dentro da universidade, dentro desses pontos. Não só dentro da DM, mas por dentro dessas outras oportunidades que a gente tem, desde CA, Atlética, até mesmo o PIBIC, o PIBID, de como que a gente pode estar se crescendo, se entendendo e se desenvolvendo aqui dentro, sabe? A universidade ela é muito maior do que só o curso que a gente faz. A gente tem muitas oportunidades aqui dentro. Aqui a gente está falando de três principais, né, as mais conhecidas normalmente. E a gente tem essa facilidade. A Universidade de Brasília ela traz isso para a gente de uma forma com muita qualidade. Então, é muito importante a gente conseguir entender esses pontos de representatividade estudantil como pontos positivos e como que a gente consegue trabalhar isso ao nosso favor também. E acredito que hoje a ADM ela busca muito trabalhar esses pontos, assim, desde o processo seletivo, que a gente busca trazer capacitações ali para o pessoal que participa do processo seletivo, até mesmo a saída ali, que a gente fala ali de um estudo que a gente tem que pelo menos 91% das pessoas que saem da ADM estão alocadas no mercado de trabalho. Então, a gente tenta trabalhar ali desde o início do processo seletivo até o final, buscando ter uma relação muito positiva e buscando realmente trazer esse desenvolvimento, essa visão, esse ponto de contato que essa unidade de representatividade estudantil traz, sabe? Alguma forma de se destacar e se protagonizar enquanto curso de administração de uma universidade que já é muito renomada. Eu acho que são pontos assim de destaque. Não sei se eu já passei do tempo, mas eu acho que eram os pontos principais que eu queria trazer. E aí, não, se precisar me complementar, eu posso tentar fechar mais alguns pontos, caso queira. Não, se na verdade ainda tem uns 8 minutinhos aí. Mas uma coisa que eu tinha pensado em trazer e que eu acho totalmente necessário, baseado na sua fala, é, na verdade, o que significa representação e o que, na verdade, é a representação estudantil, né? E a representação é uma expressão que vem do latim, significa você colocar-se à frente de alguma coisa. Tem uma cartilha que fala assim: representação estudantil é uma organização composta por estudantes e voltada para estudantes, representando seus interesses dentro da instituição de ensino da qual fazem parte. Tem fins educacionais, culturais, sociais, cívicos e desportivos, buscando unir o corpo estudantil na luta pelos seus direitos e por melhorias, tanto dentro da universidade que frequentam, quanto em favor da sociedade como um todo. E a Secretaria do Estado da Educação diz que a representação estudantil é um caminho para a democratização do ensino. Aí eu queria saber, você concorda com alguma coisa dessa área? O que você acha sobre a fala de dizer que representação estudantil é uma democratização do ensino? Caso o Ramon também queira falar alguma coisinha antes da fala dele. Massa, eu posso comentar, assim, um ponto acho que eu acho importante, né, que a gente realmente busca trabalhar esses pontos, assim, acho que a representatividade nesse sentido. Eu esqueci até o último ponto que você comentou, desculpa, que eu fui esperar o Ramon falar e eu acabei me perdendo. Que, na verdade, a representação estudantil é um caminho para a democratização do ensino. Isso. É um ponto importante, assim, porque quando a gente fala de democratização do ensino, a gente fala muito de tentar trazer uma qualidade de ensino para as pessoas que a gente tem. E aí, quando a gente fala de Universidade de Brasília, a gente já fala de um ambiente muito excludente, né? É muito complicado entrar na Universidade de Brasília, ainda mais um curso como administração, que aí eu posso dizer até que tipo, seria um curso bem elitista, né? E aí a gente fala dessa representatividade estudantil com o objetivo de tentar trazer uma maior qualidade para as pessoas que estão aqui dentro. Não acredito que seja necessariamente uma democratização em relação ao ensino geral, mas pelo menos as pessoas que estão no curso aqui buscar trabalhar cada vez mais. E aí a forma como a ADM traz essa democratização para as pessoas que pelo menos estão aqui dentro, ou no departamento, é a forma que a gente tenta fazer por capacitações. Eu hoje, enquanto diretor de gestão, eu vejo que o meu papel, enquanto representante da diretoria de gestão da ADM, é muito além de capacitar os membros da ADM, mas também capacitar as pessoas que estão no departamento, porque eu entendo que elas precisam ser alcançadas e atingidas enquanto ambiente da ADM em si, que foi o ponto que você falou. A gente precisa atingir a sociedade. Então, eu preciso ter esse ponto de contato. E
A democratização que a gente tenta trazer é muito nesse sentido. O processo seletivo ele é aberto para todo mundo e a gente busca capacitar as pessoas ali dentro. Então, a gente busca trazer parcerias para isso. Então, hoje, inclusive, a gente tem uma capacitação da Fundação Estudar para todo mundo que está no processo seletivo, buscando realmente tentar trazer essa capacitação para, mesmo que a pessoa não entre, ela se sinta capacitada. E aí, uma coisa que a gente tem buscado trabalhar cada vez mais, só que é muito mais comum na semana acadêmica, são os cursos que a gente faz por departamento, que é muito mais comum ver dentro da semana acadêmica também. Ano passado a gente tinha alguns voltados para a diversidade, mas era muito pouco acolhido pelo departamento, era muito pouco requisitado pelo departamento e acabou não sendo continuado. É uma coisa que eu quero tentar trabalhar um pouco mais nesse final do ano e buscar realmente trazer esse desenvolvimento, porque não faz sentido a gente focar no desenvolvimento só interno, sendo que a gente é para o curso do departamento, a gente está aqui para as pessoas e esse impacto social é muito importante. E aí o impacto social, tanto para quem está fora da DM no departamento, mas também para a nossa sociedade. E aí a gente fala dos impactos que a gente tem ali enquanto ADM também, seja pelas ações do nosso grupo de trabalho de ação social, a AD Human, seja por outras ações também que a gente tenta fazer. Normalmente que a gente faz junto com a professora Guarnieri, buscando ali trabalhar com algumas ações sociais específicas ali dentro do departamento também. Mas, ao mesmo tempo que eu concordo com essa questão da democratização, eu discordo porque, a partir do momento que a gente está numa cidade de Brasília, num curso elitista, a gente já não se torna tão democrático assim. Então, acho que é um ponto de destaque assim, sobre essa realidade. Uhum. Uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente a ADM, né? Todo semestre entram muitos alunos. E também a gente espera que saiam muitos alunos formados e com uma bagagem muito forte e que tenha muito potencial. Quando eu fiz a minha transferência de curso, eu fui para a DM e logo no meu primeiro semestre eu tentei entrar na DM e o case era sobre árvore de problemas. Eu nunca tinha ouvido falar de árvore de problemas. E eu desisti de primeira. E é importante a gente ver que, no decorrer dos semestres, entram pessoas, saem pessoas, e cada uma dessas pessoas vê um projeto, uma prioridade para dentro da empresa. Então, hoje, no semestre que eu participei, foi exatamente isso. Antes da gente resolver o case, vocês ensinaram a gente a fazer as coisas que vocês queriam, entendeu? Então, mesmo o processo, igual você falou, antes de ser aprovado, se você for aprovado, você já vai ter um gostinho do que você pode aprender na ADM, do seu potencial dentro da ADM. Então, eu acho que a cada ano e cada pessoas que vão entrando que tem outras ideias, a gente vê esse processo sendo aperfeiçoado e fugindo um pouco da ideia também que sempre foi esse tabu em cima da ADM em relação ao quanto ela em si é elitista, né? E eu queria também saber um pouquinho de você. Você falou sobre o quanto a universidade é elitista. E a ADM, às vezes, tem uma faminha também de elitista. Queria saber se vocês pensam em trazer alguma coisa diferente disso, porque a ADM, ela puxa muito da gente, né? De fato, você tem que se entregar ao movimento Empresa Júnior. E, de fato, as pessoas estão ali, a gente vê elas se entregando ao movimento Empresa Júnior. E como que foi para você e como você acha que é conciliar a vida do estudante de administração, às vezes com estágio, às vezes com projeto de pesquisa, junto com a ADM? Essa é uma ótima pergunta, sim, porque é um ponto que a gente tem discutido muito aqui dentro, né? A gente fez uma pesquisa esse ano, no primeiro semestre, para a gente entender qual é a realidade das pessoas aqui dentro. E aí, nessa pesquisa, a gente viu que 50% da ADM estagia ou trabalha muito por conta da pandemia. Então, é uma realidade que se tornou cada vez mais comum e não faz sentido a gente perder essas pessoas por conta disso. Então, como é que a gente, enquanto empresa e organização, né, a gente consegue se adaptar para essa nova realidade que a gente tem trazido mais pessoas ali e buscado, exatamente, buscado realmente abrir para que essas pessoas entrem. E aí, abrir essa oportunidade. É um ponto que você trouxe, a ADM, ela tem essa visão de ter sido sempre muito elitista, e é um ponto que a gente tem tentado mudar desde o ano passado, de a gente conseguir expandir cada vez mais e trabalhar cada vez mais. O primeiro ponto que a gente trouxe foi muito essa questão das cotas e a adaptação de alguns processos em específico, né? Um ponto que a gente acabou trazendo também foi a facilidade de um treinamento um pouco mais tranquilo em relação a tempo e até mesmo duração, né, que eu falo, que antes eram, tipo, 7 meses antes da pandemia, a duração de treinamento era 7 meses, agora são 4 meses, permanece com a mesma qualidade, e aí a gente tem um adendo. Antes eram aulas
ao vivo todos os dias, de 5h30 às 7h. Nem todo mundo tem esse horário para poder se disponibilizar, tem questões também de locomoção, distância, enfim. E aí a gente começou a trabalhar numa plataforma virtual, a gente está com ela desde o ano passado também, inclusive, e aí hoje a gente está aplicando ela no processo seletivo também, que são aulas de 10 a 15 minutos, onde o pessoal se capacita ali toda semana, então toda semana a gente lança de 3, 4 ou até 5 aulas dessas de 10 a 15 minutos para o pessoal estar se capacitando e querendo entender um pouco mais sobre alguns pontos que a gente estiver capacitando o pessoal naquela semana. E aí a gente tentar adaptar isso muito para a realidade, para que a pessoa consiga adaptar as aulas dela, que antes eram um horário muito fixo, à rotina que ela tem ali no ambiente dela. E aí são pontos que a gente acaba destacando. Tipo, eu entendo que existem pessoas que hoje elas têm dificuldades de fazer essas adaptações em relação às rotinas, mas hoje eu já tenho pessoas que fazem PIBIC, que fazem monitoria, que estão na ADM, que fazem estágio. Então, meu coordenador, por exemplo, ele faz pesquisa, ele está no GENS, ele tem monitoria e estágio, e ainda está na ADM. Ele consegue conciliar ali na agenda dele. Mas eu sei também que tem pessoas que não conseguem e está tudo bem. E a gente começa a adaptar e ver como que a gente pode estar fazendo aquilo da melhor maneira possível, né? Então, é muito de entender a realidade. Eu acho que empatia é um ponto principal, assim, e conseguir lidar isso com a nossa realidade enquanto organização. Porque, ao mesmo tempo que a gente está aqui enquanto representação estudantil, a gente também está como empresa. A gente tem o CNPJ, a gente tem imposto para pagar, a gente tem contas para poder estar sustentando, e aí a gente tem que estar nesse equilíbrio de como é que a gente pode estar lidando com essas duas frentes. Eu acho que é um ponto muito importante, é um ponto que a gente tem buscado cada vez mais. Legal. Então, vamos para a fala do Ramon. Ramon, você está entre nós? Estou sim. Você é muito bem-vindo em complementar o nosso assunto, mas também se apresentar, falar um pouquinho da sua experiência dentro da Atlética, que talvez seja uma coisa bem diferente da ADIM, mas é tão importante quanto. Então, bem-vindo. Então, gente, boa tarde. Eu tinha até um comentário sobre essa discussão, mas aí eu acabei me perdendo, prestando atenção na fala do Guilherme. Mas vamos lá. Talvez eu recupere esse meu feeling no decorrer da minha fala. Falando um pouco da minha trajetória dentro da Atlética, eu entrei na UNB em 2019, no primeiro semestre de 2019, e o meu primeiro contato dentro da administração, dentro da UNB, foi o pessoal da Atlética, foi a Atlética. Então, assim que eu descobri que eu passei na UNB, o pessoal da Atlética, acho que com a lista dos calouros, me achou no Instagram, me adicionou no Instagram, conversou comigo, pediu meu WhatsApp, me colocou em grupo. Então, foi o contato inicial que eu tive para começar a viver essa vida universitária. Então, assim que eu entrei, eu participei do processo seletivo da Atlética, passei no processo seletivo, fui trainee, fui assessor durante... eu fui trainee no primeiro semestre, fui assessor no segundo semestre. No terceiro semestre, como a maioria dos diretores já estavam ali há bastante tempo, a Malu até estava comigo na época, né, Malu? E aí a gente acabou assumindo a diretoria da Atlética. E assim que a gente assumiu a diretoria da Atlética, a gente estava começando a caminhar com os nossos projetos. A gente estava ali todo mundo muito louco para colocar os projetos em prática, as ideias em prática. E veio a pandemia ali em 2020, e aí pegou todo mundo de surpresa. Então, eu brinco que eu tive 2 momentos na Atlética, um momento pré-pandemia, 3 momentos, na verdade, um momento pré-pandemia, um momento durante a pandemia, e agora eu estou vivendo o período pós-pandemia. Então, o período pré-pandemia foi de muito aprendizado e de muito conhecimento, aprendi muito com os diretores antigos. Durante a pandemia, a gente teve que se reinventar, mas confesso que a nossa gestão ela não estava completamente preparada para esse baque, e aí a gente sofreu um pouco para retomar tudo que a gente estava fazendo. Nós perdemos alguns membros, porque ficou tudo muito difícil. Todo mundo estava meio
triste, tava todo mundo, tinha uma galera perdendo pessoas. Foi um momento que, na verdade, a nossa geração nunca tinha vivido antes. E aí a gente teve que se adaptar, no caso, né? E aí agora eu estou vivendo um momento pós-pandemia em que voltou a ser um momento de aprendizado, onde a gente está aprendendo a lidar com esse mundo que mudou completamente. E aí a gente está com muitos projetos e a gente está trabalhando bastante para conseguir fazer todos esses nossos projetos. Falando um pouco da Atlética, a Presida tem 8 anos, ela completou 8 anos esse mês de agosto, dia 12 de agosto, e nós somos uma organização com muitas frentes. Então, muito pelo contrário do que muitas pessoas pensam, tem essa questão da galera pensar que a DIM é elitista, e também tem a questão da galera, de algumas pessoas pensarem que a Atlética é festa, que a Atlética é bagunça, que a Atlética não é organizada, e muito pelo contrário. Nós somos uma Atlética séria, nós trabalhamos com frentes sociais, nós estamos sempre acreditando que tem espaço para todo mundo. Então, eu creio que todas essas organizações, o CA, a DIM, a Atlética Presidência, são as 3 organizações dentro do nosso curso de administração que elas precisam lutar por essa imagem de ter espaço para todo mundo. A Atlética é uma Atlética do povão, é uma Atlética que a galera entra para se divertir, a gente se diverte, a gente aprende, a gente vive esse movimento atlético, e é para todo mundo, porém não é bagunça. A Malu, ela foi nossa diretora, e aí a gente enfrentou esse momento de pandemia, a gente acabou perdendo ela, mas ela foi uma ótima diretora de gestão. E aí nós somos uma Atlética que a gente quer mostrar que a gente está ali para todos os alunos. Então, como eu falei para vocês, foi o primeiro contato que eu tive dentro da administração. Então, a gente procura manter isso hoje. Então, a gente, sempre que está entrando novos calouros na administração, dentro da universidade, dentro do nosso curso, a gente procura estar entrando em contato com esses calouros para se mostrar para eles, e mostrar para eles que a gente está ali para ajudá-los, para fazer com que eles vivem esse movimento atlético, esse movimento universitário. Um dos pontos também que a gente leva muito em consideração é que a Atlética, ela é um ponto de fuga, porque a gente sabe que na UNB a gente não paga mensalidade, mas a gente paga com a alma, né? E aí é muito difícil essa caminhada universitária. A gente sabe que a gente perde alguns neurônios, mas que vale muito a pena. E dentro dessa caminhada, a gente quer mostrar um ponto de fuga, a gente quer ser um ponto que a galera se integralize, que a galera vai estar ali fazendo amizade, fazendo networking. E agora a nossa gestão, ela está tentando voltar com muitas frentes e fazer com que a nossa Atlética ela volte para um nível maior. Então, a gente quer voltar a participar de grandes competições. A gente, além de fazer essa parte de integração dos alunos e tal, a gente também quer colocar dentro da universidade um esporte, um movimento atlético de esporte de alto rendimento, né? Então, a gente quer sim colocar os alunos para jogarem em grandes campeonatos, a gente quer colocar essa vida saudável, essa ação do exercício físico, e mostrar que é um benefício não só para a saúde física, mas mental. Então, a gente parte por esse ponto de ser um ponto de fuga. E aí a gente trabalha com várias vertentes. Então, a gente está no esporte, está nos eventos, está
na integração, e aí também a gente está no aprendizado. Eu concordo com o Guilherme, porque ele falou que ele se entendeu depois que ele entrou na DIM. Eu também me entendi quando eu entrei na Atlética, porque a gente sabe que o curso de administração, a gente entra no curso de administração e a gente tem várias vertentes, a gente pode escolher diversos caminhos para se trabalhar, e aí a gente acaba ficando meio perdido. A gente sabe que quando a gente arruma um estágio, que a gente começa um novo estágio, a gente muitas vezes não é alocado na área que a gente gostaria, que a gente trabalharia melhor, e que é a área da nossa vontade interior de se trabalhar. E quando a gente entra na Atlética, quando a gente entra em outra, na DIM, no CA, a gente tem uma liberdade para se trabalhar em outras vertentes. Então, quando eu entrei na Atlética, eu pude escolher entre as diretorias que eu queria, que eu tinha interesse. Optei por marketing porque já tinha um interesse, e eu descobri que realmente o marketing é algo que eu quero trabalhar na minha vida, porque dentro da gestão da Atlética, estudando marketing, estudando mais a fundo para poder se trabalhar dentro da Atlética, eu descobri que realmente o marketing é a minha paixão e que eu quero trabalhar com isso por muito tempo. E aí a gente também tem alguns valores, né, dentro da Atlética que é importante falar, que é a satisfação dos alunos do curso de ADM, porque diferente da DIM, por exemplo, os nossos clientes não são empresas, nossos clientes são os alunos, então a gente precisa que eles estejam satisfeitos. O trabalho com ética, né? Então a gente tem que ter muita ética dentro da Atlética para saber lidar com diversas questões que são muito importantes. O comprometimento, resiliência, porque a gente sabe que a gente aprende errando, então a gente vai estar ali e vai errar, e aí todo mundo vai se ajudar a levantar de novo. O trabalho em equipe, que é muito importante, é uma das vertentes que a gente discute bastante dentro da gestão da Atlética, que é o fato da gente se ver como uma fraternidade mesmo, uma irmandade. Então, a gente está ali conversando e às vezes eu não posso fazer algo porque tem o trabalho, tem a faculdade. Então, todo mundo dentro da gestão da Atlética consegue conciliar muito bem a sua vida acadêmica, a sua vida profissional e a sua vida dentro da Atlética, porque a gente entende que todo mundo tem suas vidas fora da universidade, tem muitas questões pessoais, questões profissionais e etc. E aí a gente se coloca ali como uma grande equipe que pode te ajudar a qualquer momento. Então, se tornam grandes amigos. Na gestão é todo mundo assim muito amigo. A gente se gosta bastante. É um sentimento de irmandade mesmo. É óbvio que a gente tem as nossas discordâncias, mas tudo trabalhado com muito profissionalismo e a pluralidade, né, do caso da Atlética, que é essa questão da gente mostrar que a Atlética está ali para todos que quiserem entrar na Atlética. A Atlética é do curso de administração, a Atlética não é minha, não é da gestão atual, não é de ninguém específico, mas a Atlética é uma entidade para o curso e do curso de administração. E é isso. Se quiserem complementar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Eu, na verdade, queria falar duas coisas. Primeiro, atualmente, quais são as diretorias que vocês estão trabalhando? Porque realmente, às vezes, as pessoas têm uma ideia muito feia do que é a Atlética, né? Que é só um surto, vamos todo mundo beber e sair para festa e afins. Mas assim como a DIM, assim como o centro acadêmico, é uma coisa séria, que tem um objetivo, tem as suas responsabilidades. Então, atualmente, vocês trabalham com que frentes? Além da de eventos, como que funciona a gente de gestão de vocês, se tem alguma área que está parada? Não, então, a gente hoje temos a diretoria de esporte, a diretoria de gestão, que ela está até aqui entre nós, na reunião, a Carol.
Temos a diretoria de esportes, a diretoria de artigos. Hoje, nesse momento de volta da pandemia, nós não temos nenhuma diretoria parada. Todas as diretorias estão funcionando em perfeita ordem. Nós estamos com treinos, estamos participando de campeonatos, estamos voltando a participar de campeonatos importantes. Participamos do campeonato do FEAC, né, da UNB. Chegamos até a final contra o time esportivo da UNB, então com todas as atléticas a gente chegou na final, com o time da própria UNB. Hoje nós não temos nenhuma diretoria parada, todas as nossas diretorias estão funcionando em perfeita ordem. A de esportes, a dos artigos está funcionando muito bem, o comercial, a nossa diretoria de gestão, além de cuidar da nossa gestão, né, de fazer tudo que a gente precisa, dar todo o suporte para a gente, ela também está procurando muitas outras frentes para a gente se trabalhar. As meninas da presidência, que é a Rebeca e a Larissa também, estão trabalhando bastante em questões mais sociais para a gente se trabalhar com essas questões. Nos últimos dias, a gente lançou uma campanha, fizemos uma parceria com o Dog do Bartô, em que a gente estimulava a doação de sangue, então incentivava a galera a doar sangue, e aí a galera doando sangue, preenchendo o formulário da gente, ganhava um desconto lá no Dog do Bartô, e a gente está voltando a ser o que a gente era antes. Legal. E como que faz para entrar na DM? Eu acho que quando eu fazia da DM, gente, desculpa, da Presida, quando eu fazia parte, e a gente pensou num projeto de trainee, né, de você entrar na Presida, a gente pensou assim, um requisito é você querer fazer parte da Presida, né? É você estar ali disposto a se entregar de corpo e alma, entregar o seu tempo, entregar o seu entusiasmo. Você acha que isso continua sendo uma ideia? Tem algum requisito? Como que é? Porque claro que, na verdade, é um processo seletivo bem diferente da DIM, né? Até porque são coisas diferentes, apesar de a gente estar dentro da Universidade de Brasília. Sim. O nosso processo seletivo, a gente entregou uma pegada diferente. Esse ano, a gente já vinha pensando isso desde da gestão que você fazia parte, né? Então, o nosso processo seletivo esse ano, a gente viu muita gente falando, meu Deus, mas a gente vai ter que fazer uma redação para entrar na Atlética, e a gente parte do pressuposto de que todo mundo pode, sim, fazer parte da Atlética e que a pessoa ela precisa apenas querer fazer parte da Atlética. Só que dentro dessa querer apenas fazer parte da Atlética, a gente precisa não impor, mas colocar alguns critérios de avaliação. Porque, por exemplo, como a gente vai colocar uma pessoa para ser trainee de marketing, por exemplo, um trainee meu de marketing, um assessor meu de marketing, e a pessoa se negar, por exemplo, a fazer uma redação para fazer o processo seletivo da Atlética. E aí, futuramente, essa pessoa ela vai precisar fazer textos de marketing, ela vai precisar fazer os textos das publicações do Instagram, e aí a gente não pode simplesmente colocar dentro da Atlética absolutamente todo mundo que só fale, eu quero. Porque não basta você falar que quer, basta você mostrar que quer e que você quer fazer diferença dentro da Atlética. Uhum. A gente ainda tem um tempinho dessa fala, eu queria saber, a Carol, ela é nova na gestão da Atlética, acredito eu, e se ela pudesse sentir a vontade de falar um pouquinho da experiência dela também, eu acho que vai ser muito gratificante para a gente. Você se sente à vontade, Carol? Oi, tudo bom? Tá me ouvindo? Aham, Com certeza. Então, eu sou nova na Atlética, né? Mas eu tô como diretora de gente, inclusive. E, assim, tá sendo bem legal, porque, sendo bem sincera, entrando na Atlética agora, a gente tem uma folha em branco, porque depois da pandemia, a gente está fazendo toda essa reestruturação. Então, até o próprio processo seletivo, falando um pouco mais sobre ele, como funciona atualmente, né? Teve a redação e depois teve um case, que era justamente tratando sobre as questões da pandemia. A gente até lançou o cronograma no nosso Instagram,
E logo após o processo seletivo, já começa o processo trainee, que também a gente gosta de trabalhar as partes do comercial. Então, a ideia de artigo, a gente trabalha com a ideia de eventos, ideia de gestão. Então, assim, atualmente, como diretora de gestão, o meu trabalho é bastante cuidar da atlética. Então, assim, todas as demandas são pontuadas, é tudo bem explicadinho. A gente trabalha com um aplicativo que a gente faz as demandas. Então, tem todo esse controle. E também, atualmente, como o Negócios acabou sendo dissolvido na pandemia, o Negócios atualmente está com gente e com o comercial. Então, até essa parceria do Dog do Bartô é responsabilidade de gente e do comercial também. A gente está trabalhando em fechar parcerias. E, assim, sobre a minha experiência, está sendo acrescenta muito na minha vida, porque é justamente assim, ao fechar uma parceria, não é só uma coisa assim, ah, eu fechei uma coisa para Atlética. Você aprende a negociar, você aprende a desenvolver mais os seus soft skills, sabe? Então, comunicação, você aprende a lidar com pessoas, são pessoas diferentes e assim, é um contato que na Atlética a gente procura só ser real, sabe? Porque assim, tem toda, é óbvio que assim, todo mundo é tratado com profissionalismo, tudo certo. Só que uma coisa que a gente fala bastante atualmente é que já é tão difícil lá fora, sabe? Porque já é tanta pedrada que a gente recebe, já é tanta coisa no trabalho, na faculdade. Então, dentro da Atlética, a gente prefere acolher e conversar, sabe? Só ser sincero mesmo. E foi uma experiência ótima para mim, porque eu sou nova em Brasília, né? Eu sou do Rio, vim para cá em novembro, então eu não conhecia absolutamente ninguém. E aí a Rebeca, o Ramon, o Marcelo me acolheram muito e está sendo assim uma experiência incrível, de verdade. Eu acho que, posteriormente, ao final de todas as nossas falas, a gente vai ter muito espaço para conversar. E aí eu vi que o Dan, que ele joga, se eu não me engano, basquete, está presente, então eu acho interessante a gente trazer a ideia da pessoa que representa de fato esportes. E o Marcelo também, que é um outro diretor, que eu acho que vai ser super interessante a fala dos dois. Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre o centro acadêmico em si, queria saber se a gente tem alguma dúvida, se vocês têm alguma pontuação em relação ao que o pessoal falou da experiência deles. É um momentinho aí para a gente falar. Alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Não fiquem com vergonha. Tá? Eu achei brabíssimo. Bom Aí, demais, esquece. Marcelo, atualmente você está em que diretoria da Atlético? Eu tô na diretoria de esportes atualmente. Então a gente está trabalhando numa reestruturação total por conta da pandemia. Então, essa semana a gente vai passar uma convocação para os novos atletas e novos membros de quem quer participar. E a gente está se reestruturando mesmo, porque na pandemia não teve campeonatos, não teve nada, apenas jogos online. A gente participou de algum, o Interface foi totalmente online durante a pandemia. A gente participou de algumas modalidades e voltou agora com o FEAC. A gente chegou na final de algumas modalidades do futsal no futebol de campo, no futsal a gente chegou na semifinal no masculino, no feminino, e a gente ganhou. Oi? É que deu uma baixada aqui, eu não tô escutando. Acho que não, eu só estava comentando que a gente também quase ganhou em relação à torcida do Campeonato Atlético dentro da universidade. Foi. Então, está sendo muito importante. A gente também participou de um campeonato agora de futsal, que foi a Copa das Atléticas, a gente foi convidado. Então, a gente também chegou na fase de eliminação, se não me engano, a gente chegou nas quartas de finais, mesmo não treinando tanto tempo. A gente vai voltar agora com os treinadores. E a gente tem mais 2 campeonatos até o final do ano, que se o pessoal, tá todo mundo convidado a participar, porque tem premiação para a melhor torcida, então é isso. Quem quiser pode ir lá torcer pela presida, a gente sempre tá todo mundo unido, torcendo junto, e é isso. É uma das melhores experiências que eu tive dentro da faculdade. Eu participei do CA, eu tentei a empresa júnior, mas não é muito para mim, então eu me encaixei muito na Atlética. Os meus amigos da faculdade todos são, a maioria de grande dentro da Atlética, eu participo desde 2017. Então é isso, galera. Vai abrir novo processo seletivo para a Atlética também e eu sugiro que todo mundo participe. Legal. Muitas coisas, eu acho que, na verdade, tem muita coisa dentro de todas as nossas representações estudantis que as pessoas não sabem, né? Às vezes elas sabem da existência, mas não entendem o que é. E aí, dentro da presida, tem em relação ao sócio-torcedor e ao sócio-atleta. Não sei como vocês estão trabalhando isso, se é uma ideia e tudo mais. Mas eu acho que
pelo menos na minha experiência, e que a gente tinha muita dificuldade de trazer atletas, é porque muita gente subestima o serviço que a gente fazia. Então, tipo assim, eu tô indo treinar numa quadra qualquer da Asa Norte, numa quadra qualquer da Asa Sul, e eu não vou ter nem água disponível e afins. E eu acho interessante, exatamente como eu falei com o Gui, e que todo semestre está entrando e está saindo gente. E aí eu percebo que o trabalho que vocês têm feito agora é totalmente diferente. Então, como uma pessoa que já participou da Atlética, é muito bom ver esse desenvolvimento. Então, eu fico muito feliz. Só dando mais um ponto assim, de finalização, hoje eu percebo, já tinha até conversado isso com alguns outros membros da gestão, que a gente hoje, pós-pandemia, e com esse movimento de página em branco, né, a gente se mostra totalmente uma atlética amadurecida. A gente passou por um momento muito difícil, muitos diretores vieram de muito tempo atrás, as presidentes também, por exemplo. Então, hoje a gente se mostra como uma atlética muito madura e que trata com seriedade todos os pontos das nossas frentes. É importante saber, a Malu sabe que a gente passou por um tempo conturbado na nossa época, era muito difícil participar da gestão, porque eram opiniões muito diferentes e a gente não sabia lidar. A gente estava novo ali na área e aí a gente não sabia lidar. Hoje, após pandemia, a gente percebe o quão importante é a gente dar valor e tomar muito cuidado com o outro. Então, a gente coloca bastante assim na nossa gestão de que a gente precisa cuidar um do outro, tanto na forma de falar, e aí a gente passa isso hoje, esse amadurecimento, para os nossos assessores, para os nossos trainees, de que a gente precisa tratar com seriedade e cuidado tudo que a gente está fazendo. Até porque são 8 anos, né, gente? Não são 8 dias. Então, vamos ligar nisso. A gente deu um espaço para o pessoal da Atlética falar. Eu queria saber se tem alguém da DIM e se gostaria também de trazer um pouquinho das suas experiências. Se o Gui mesmo quiser complementar mais alguma coisinha, se ele já tiver ouvido falar da Atlética, fiquem à vontade, gente. Porque eu sei que tem, viu? Só queria E o falar. pessoal aqui, inclusive. Pois é, eu sei que tem. Mas não tem problema. Diga. Gente, eu queria falar principalmente da DIM, que eu também entrei recentemente, acabei de sair do treino. E eu acho que quando a gente fala de diversidade e inclusão na DIM, realmente a gente tem essa perspectiva muito elitista, né? Principalmente do curso. Aí a empresa júnior acaba refletindo a realidade do curso. Mas eu acho muito legal, porque além de ter acabado de entrar na DIM, eu acabei de entrar no comitê de diversidade. E apesar de ser algo muito novo, ainda pouco estruturado e pouco imerso assim na estrutura da empresa júnior, acho que acho que a gente acaba vendo um esforço muito grande para tentar trazer essa inclusão dentro da EJ. E principalmente porque a gente sabe que o motivo da EJ ser tão elitista é que principalmente essa questão de muitas pessoas não terem essa condição para estar trabalhando assim tanto tempo e tão pesado gratuitamente tudo, porque eu acho que o nosso pensamento acaba indo muito para esse lado, né? Mas eu acho muito importante a gente pensar que é um investimento. Então, a gente está investindo na nossa educação, basicamente. Eu gosto de pensar que, na verdade, não tô me vendendo ou tô, sei lá, trabalhando de graça, mas, na verdade, eu tô ganhando muito conhecimento sem pagar nada. Então, acho que se a gente começar a pensar por esse lado e pensar menos na parte de, tô me esforçando muito, a gente sabe que esforço é algo que, esforço quando é direcionado ao conhecimento, é algo que a gente nunca vai estar perdendo. Então, conhecimento eu acho que é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, e eu acho legal a gente pensar nisso, porque quando a gente fala, por exemplo, de investimento financeiro, a gente sabe que aquilo não vai retornar para a gente logo que a gente aplica ali uma quantia financeira. Então, na DIM é a mesma coisa, você está aplicando seu esforço
você está aplicando o seu tempo, você está abrindo mão de muitos momentos que você poderia viver, que poderiam acabar não te agregando tanto quanto a DIM, mas depois a DIM acaba retornando isso para você. Então, eu acho legal a gente pensar principalmente isso. Eu acho que o curso de administração tem muitas oportunidades boas, a Atlética também é uma oportunidade ótima para se desenvolver, mas... Nossa, minha garganta tá horrível, desculpa, gente. Mas eu acho que é muito importante a gente também pensar por esse lado, porque um dos motivos da ADM ainda ser bem elitista é esse pensamento que acaba pairando sobre todo o curso, né? Essa visão um pouquinho enviesada. Mas é mais uma perspectiva de mim, porque eu acho que quando eu entrei no curso de administração, eu também entrei meio preconceituosa, mas quando você entra aqui, essa visão acaba se desfazendo aos poucos. Então, acho que é uma oportunidade que todos deveriam tentar pelo menos uma vez aqui durante o curso. E, nossa, eu recomendo para qualquer um. Eu falo por mim porque eu já tive várias oportunidades desde que eu entrei aqui. Meu estágio eu consegui através da DIM, meu estágio no primeiro semestre eu consegui através da DIM. Então, são oportunidades que a gente nunca perde. É um tempo que a gente investe, só que nunca é desperdício. Então, queria passar essa visão mais positiva da DIM, porque eu acho que a gente entra com medo. Claro que a gente entra com medo de estar arriscando tempo, de estar arriscando muito esforço, realmente é muito esforço. Só que é algo que a gente tem que pensar que no futuro não tão distante, gente, no futuro não tão distante, isso vai estar retornando pra gente. Então, era mais isso mesmo, queria ouvir a percepção de vocês. Muito obrigada, Beatriz. E acho que a ideia da gente colocar a ADM como elitista é realmente essa dificuldade, às vezes, das pessoas conciliarem. Mas ela já tem trabalhado muito em relação aos outros preconceitos que as pessoas tinham falado sobre ela, né? Principalmente com o Comitê da Diversidade. Então, a gente vê o quanto a ADM está nessa luta em relação à comunidade LGBTQIAP+, além do trabalho dele com as cotas, enfim. Não sei falar muito, mas o Gui falou muito bem sobre isso. E é importante a gente ver, mesmo que em passinhos pequenos, né? E a Cássia levantou a mão, primeiramente, vi que tem 2 pessoas, mas Cássia, fique à vontade. Oi, gente, tudo bem? Eu queria complementar. Eu já tinha até conversado com os meninos da ADM, que eu faço parte de um projeto de extensão chamado Retrato Acadêmico, e eu acho que eu falei a mesma coisa para eles quando a gente conversou, mas acho que é legal trazer isso também para um público maior. Bom, eu já estou quase me formando, na verdade eu atrasei a minha graduação por 1 ano e meio aí e tal, que estava morando fora, voltei e resolvi voltar para a administração, para o UNB, né, e realmente ir a fundo, assim, no que ela tinha para oferecer. E uma das coisas que eu não participei durante o curso foi a DIM, justamente porque eu ouvia muitas coisas, assim, enfim, entrei em 2017, era outra galera, era um pouco diferente, né? Então, eu não participei, mas hoje em dia eu trabalho com consultoria. Eu trabalho com uma consultoria que é aqui de São Paulo, ela é famosa por reestruturação financeira e tudo mais, transformação corporativa, e eu estou na parte de sustentabilidade. Eu entrei ano passado, e assim, a gente trabalha muito, muito mesmo. É aquela rotina de consultoria normal que a galera já sabe. Mas o que eu queria falar é que, assim, eu gostaria de ter aprendido muitas das coisas que eu aprendi na realidade, tipo, antes, entendeu? Então, eu acho que é uma super oportunidade entrar na ADM. E se eu fosse dar alguma dica para alguém que está começando na administração, que está começando na UNB, eu ia falar, gente, se você realmente tem interesse em atuar com empresas grandes, se você gosta dessa parte de consultoria, se você realmente adora ou quer se encontrar na administração, assim como o Guilherme falou, cara, é uma puta oportunidade, desculpa a palavra, mas é realmente porque, assim, você aprende muito sobre comunicação, eu acho que os pontos, pelo menos, assim, de gestão, né, pontos básicos de gestão, de liderança, de iniciativa, de proatividade, você aprende bastante quando você está na empresa júnior. Eu vejo isso até porque, por exemplo, o Guilherme tem 20 anos agora, né?
E olha a forma como ele fala, entendeu? Fala super bem. Tem pessoas que eu conheço na Álvares hoje que eu trabalho que não falam tão bem quanto ele, que tipo entraram de estagiário e também ainda estão desenvolvendo essa parte da comunicação, essa parte de relacionamento interpessoal. Então eu acho que quando você entra na empresa júnior antes e que você tem essa oportunidade de desenvolver isso ao longo do curso, né? Porque assim, basicamente o que você vai trabalhar na consultoria é o que você aprendeu durante todos esses anos. E quando você consegue ter esse contato com o mercado de trabalho, associando o conhecimento que você está tendo pelos professores, pelas matérias que você pega, cara, é super importante, de verdade. Eu falo isso porque eu comecei a trabalhar com consultoria já no final do meu curso, e assim, agora ainda estou pegando as últimas matérias, né? Inclusive tive que voltar para Brasília, e agora pegando as matérias com esse conhecimento profissional que eu já tive, você consegue, acho que você consegue associar muito mais e aquilo fixa muito mais na sua cabeça, porque você vai pegando exemplo real do que você está lidando no dia a dia e aplicando as matérias, sabe? Às vezes você até conversa com o professor sobre um tema específico que você vai poder aplicar no trabalho. Então, assim, você cria um ecossistema de conhecimento muito mais robusto do que se você deixar para aprender só lá na frente, quando você se formar e tudo mais. Então, eu achei muito legal isso também, que não lembro quem estava falando antes, a Beatriz, que estava falando antes, achei super válido também, que é tipo, você, beleza, você vai estar ali perdendo, entre aspas, um tempo que você vai estar se dedicando, dando esse esforço realmente, mas, cara, isso agrega demais, gente, de verdade. Então, o que eu tô falando, assim, realmente para as pessoas que estão entrando na UNB, estão aqui, estão pessoas que estão iniciando o curso, não deixe de entrar por, sei lá, por achar que é elitista, não sei o que, lá dentro você vai conhecer pessoas com certeza, conheci pessoas da IDM que são maravilhosas, e que realmente eu acho que pode agregar bastante. E participem desses movimentos estudantis, porque é super legal você ter mais, assim, são outros ecossistemas realmente que você tem contato, você conhece muita gente, você faz amizade, tipo, mano, até para você conseguir trampo depois é mais fácil, entendeu? Que você conhece, você tem essas informações. Então, de verdade, né, se você tem alguma dúvida, ou se a galera tá com dúvida e, não sei se eu entro, entre que vai te agregar de alguma forma, entendeu? E, tipo, é muito bom. E era só isso que eu queria falar mesmo. Queria até complementar a Cássia, antes do Marcos comentar, que exatamente eu acho que esse é o ponto que a Demi traz, né, do amadurecimento, assim, profissional em relação à realidade. É um ponto que a gente sempre traz em destaque, tipo, quando a gente entra no estágio, quando a gente está aqui, a gente não tem uma oportunidade de crescimento tão grande, assim, para um cargo de liderança, por exemplo. Enquanto isso, eu entrei na DM com 17, com 18 eu já estava sendo coordenador de um processo seletivo. 19 eu já estava sendo diretor de 75 pessoas. Hoje, com 20, eu já tenho um amadurecimento profissional assim, em relação à liderança um pouco maior, que foi o que a Cássia comentou, da questão da comunicação. Gente, eu com 17 anos, eu não sabia falar um A direito. Eu era péssimo, eu não tinha uma dicção, eu não conseguia me portar na frente das pessoas. E hoje, eu tendo que lidar com essas realidades de estar ali presente e estar representando 67 pessoas atualmente, é um ponto que me trouxe um amadurecimento profissional muito mais rápido, de eu começar a entender até que ponto eu preciso chegar e até que ponto eu preciso estar, né? E aí é o ponto das oportunidades que a gente acaba recebendo. Já tive que representar a DM muitas vezes, em vários momentos, assim, da minha jornada e trajetória aqui dentro, tanto para pessoas do departamento, para professores, para outras empresas. Inclusive, a aula da Fundação Estudar que vai ter hoje foi uma parceria que a gente fez enquanto área de gestão, então a gente teve que ter esse contato ali presente. E a gente tem contato com essas empresas do mercado, sabe? E é o ponto que a gente começa a desenvolver e se entender e evoluir e amadurecer. E aí é o ponto de comunicação que a gente começa a trabalhar em específico, que foi o ponto que a Cássia trouxe. E a gente busca sempre trazer essas oportunidades, que aí eu queria destacar também o ponto que a Bia Caruso comentou, que é as oportunidades de desenvolvimento. A gente, quanto a DM, a gente entende que as pessoas estão aqui se doando por algo que elas não podem receber por lei. Por conta da lei de empresa júnior, a gente não pode remunerar os membros. Mas não é por isso que eles não podem receber outra coisa em troca. Então a gente paga desenvolvimento, a gente busca sempre trazer cursos, capacitações, livros, enfim. Então a gente tenta capacitar o máximo possível as pessoas que estão aqui dentro. E aí e esse ano eu comecei a trazer essa visão de que, beleza, mas a gente está capacitando só quem está aqui dentro e o pessoal do curso.
E aí é o ponto que eu quero tentar trazer para outros anos e isso permanecer, que foi o que a Malu comentou. A gente precisa estar em constante crescimento, que nem ela falou da Atlética. E eu vejo isso enquanto movimentos estudantis como um todo. A gente precisa se desenvolver, crescer e atingir cada vez mais pessoas. Então, eu vejo como um futuro aí para a ADM a gente conseguir trazer mais capacitações, não só para quem está internamente, mas também para quem está aí dentro do departamento também, uma oportunidade. Posso só complementar mais uma coisinha? É que também no projeto Retrato Acadêmico a gente fez as entrevistas com a DIM, com a Atlética e também com a Liga Financeira. É outro movimento estudantil que eu, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria parte, porque você aprende muito sobre o mercado financeiro, sobre educação financeira, e isso é uma coisa também super relevante quando você vai entrar no mercado de trabalho depois. E é um pouco até complementar, assim, sabe? Tipo, você aprende muito sobre finanças. Em consultoria, você também, às vezes, lida bastante com esses temas de finanças, contabilidade e tudo mais. Então, eu acho que também é uma super oportunidade aí para quem, às vezes, não quer entrar em consultoria, mas tem interesse pelo mercado financeiro, quer aprender sobre investimento. Gente, acho que é uma super oportunidade também. Obrigada, Cássia. Marcos, a palavra é sua. Obrigado. Eu queria falar também mais uma perspectiva assim minha também sobre a ADM, né? Eu sou atual consultor, fui efetivado no começo do ano e queria falar um pouco mais sobre isso, de realmente sobre inclusão, sobre as pessoas não conseguirem trabalhar lá por conta de que seria um trabalho de graça, mas realmente tô retomando aquilo que todo mundo já falou, que a Bia já falou, que o Gui já falou. Realmente a gente não é pago lá dentro, mas a gente, como a gente gosta de dizer lá dentro, eles não pagam a gente, mas eles deixam a gente mais caro para o mercado. Então, todo o desenvolvimento que a gente ganha, tudo que a gente aprende lá dentro, vai ser algo que vai levar a gente mais para cima ainda no mercado, no futuro, tudo que vai trazer de volta para a gente lá na frente. É... Desculpa, minha voz também está um pouco ruim, mas desde o processo seletivo, né, como o Gui falou no começo, quando a gente já vai começar a fazer, já existem algumas aulas para a gente se alinhar, para a gente entender como faz um case, para a gente entender como se portar na frente de algumas pessoas. Então, só ali no começo você já começa a ter esse contato com o mercado que a gente realmente não tem ali no curso, só tendo aula, conversando com professores, conversando com colegas. O movimento Empresa Júnior, assim, ele traz isso muito forte, né? A gente aprende realmente como se portar, como a gente conseguir contatos, como a gente consegue entrar em uma entrevista de emprego, assim, já preparado para aquilo, né? Como o Gui falou, ele, em menos de 3 anos ele já passou por vários cargos. Aqui eu tô como já passei pelo trainee, já estou como consultor, e também estou no comitê de diversidade, também já estou liderando ali algumas coisas. Então, o quão rápido você aprende tudo isso, o quão rápido você consegue absorver todo esse conhecimento é muito legal, de verdade. Então, a DM, assim, no começo do curso eu não tinha muita perspectiva do que eu queria fazer também na minha profissão, no que eu queria com o curso de administração, porque eu entrei assim um pouco cego. E lá dentro, assim, nos primeiros projetos que eu já fiz, que foram de marketing também, eu já entendi que era com marketing, com diversidade, que era isso que realmente eu queria trabalhar, que eu conseguiria trabalhar e trazer para o mercado a minha visão, como eu consigo trabalhar a diversidade, como eu consigo fazer um lugar ser mais inclusivo, como eu consigo fazer as pessoas se sentirem confortáveis em estar lá dentro, né? Então, realmente é um local muito, muito desenvolvedor, muito bom. Eu indicaria, assim, para qualquer pessoa. Realmente, como acho que o Caio falou, né? Que realmente consultoria a gente trabalha muito, a gente dá a vida, mas realmente vale muito a pena no final. A gente sempre absorve demais. Eu tenho certeza que o resultado lá no final vai valer a pena por tudo que a gente passa no caminho. Acho que era isso. Legal, muito obrigada e parabéns pelo seu novo cargo. A gente tem algumas considerações aqui no nosso chat, e aí o Thiago colocou um comentário, inclusive, Thiago, se você quiser abrir o seu áudio para falar, mas ele falou que achou muito interessante a perspectiva diferente da Atlética e os pontos levantados sobre o elitismo dentro do curso de administração. E a Larissa Assis falou que gostaria de deixar a experiência dela na DIM, que ela ficou somente 6 meses, mas os meses que ela ficou como trainee, ela leva para a vida e para toda empresa que ela entra, principalmente no que tange ao desenvolvimento em ferramentas de gestão.
É nítido quanto as empresas juniores promovem o desenvolvimento dos estudantes. Muitas coisas de Excel que aprendi foi dentro da EJ. Uma coisa que eu já vi algumas pessoas falando sobre a ADM, e que eu acho que, tipo assim, incrível da ADM, é porque, obviamente, eles não podem ensinar tudo. Já deixando claro para vocês que eles não vão ensinar tudo. Mas eles colocam uma pulguinha atrás da orelha para você ir atrás, né? Porque a vida é assim, ninguém nos ensina nada depois que a gente entra na faculdade, mas, de modo geral, ninguém simplesmente vai te dar todo o conteúdo na sua mão. E aí, nessas aulinhas, eles dão uma pincelada, obviamente, em todos os conteúdos que é bom você desenvolver, e por isso que dá um diferencial na sua carreira. Até porque eu tenho um pouquinho de cada coisa, eu descubro, às vezes, o que eu mais gosto, e aí eu me desenvolvo em cima disso, posso colocar no meu currículo, vão abrir portas em relação àquela área. Então, também é um ponto-chave que a ADM tem ali como um potencial. Acho que a gente está com uma participação muito legal, então eu posso trazer a minha fala sobre o centro acadêmico e depois a gente abre, de fato, para todo mundo falar e fazer perguntas, trazer mais considerações, mas desde então agradeço a todo mundo que participou. Então, vamos lá. Meu nome é Maria Luísa, eu faço administração desde o segundo de 2019, mas eu estou na UNB desde 2017, porque eu fazia outro curso. E, na verdade, quando as pessoas pensam em administração, todo mundo fala, né? Ah, a gente vai para a administração porque a gente não sabe o que fazer. E eu acho que é exatamente o contrário. Justamente é porque a administração ela tem um leque muito vasto de coisas para se fazer, né? Então, dentro da administração, você se encontra. Então, eu concordo, mas discordando um pouquinho. E, baseado nisso, eu queria trazer a minha ideia do que é um centro acadêmico, o que eu aprendi com o centro acadêmico. Na verdade, eu caí totalmente de paraquedas no centro acadêmico, na gestão do Pedro, que aconteceu durante a pandemia. A gente teve muitos pontos baixos, principalmente pela pandemia em si, a gente não conseguiu desenvolver muitas coisas para o pessoal do curso, acho que também porque a gente estava ali, teoricamente, fazendo o papel de um centro acadêmico, não entendia, de fato, o que era um centro acadêmico. E esse é o problema de muita gente, porque não entende o que é um centro acadêmico. E eu acho que, na verdade, eu aprendi o que é um centro acadêmico, eu estou aprendendo o que é um centro acadêmico depois que eu saí do centro acadêmico. E deixando claro que o centro acadêmico não é aquele espaço minúsculo e feio que a gente tem lá no amarelinho, né? A ideia de um centro acadêmico é muito mais do que isso. Eu acho que o centro acadêmico é literalmente pensando em representação estudantil. Então, os outros representam a representação estudantil, mas quando a gente fala literalmente essa expressão, a gente traz a ideia de um centro acadêmico, né? Então, o que é o centro acadêmico? O centro acadêmico está ali para representar todos os interesses dos alunos. O centro acadêmico ele deve ser independente, ele não está ali para servir ao departamento, ele está ali para se trazer a ideia de todos os direitos dos alunos, porque a gente precisa ser escutado e a gente está ali para aprender e eles estão ali para proporcionar um espaço de aprendizado para a gente. Então, o centro acadêmico ele funciona exatamente como uma ponte. É a ponte dos discentes, levando para os professores, levando para o departamento todas as suas demandas, né? Mas, obviamente, que a gente tem que ter um trabalho de aliança entre os dois. Então, se a gente pudesse pensar em quais são as funções de um CA, obviamente. Então, exatamente essa ideia de aproximar o corpo discente, docente, dos servidores da UNB, no caso do nosso curso de administração, pensando sempre na autonomia deles. A gente tem que trazer toda a ideia da promoção, apesar da gente não pense em político como em instituições políticas, no sentido que a gente pensa sempre, mas a gente tem que trazer e incentivar a promoção de caráteres políticos, culturais, científicos, que visem o aprimoramento da nossa postura como estudante. Eu lembro que quando eu apareci na gestão do Pedro, eu entrei em contato com ele justamente para a gente trazer uma ação entre o CA e entre a Atlética, para a gente pensar assim, o que a gente pode fazer no meio de uma pandemia, que entra gente que não se conhece, que vai ficar sabe-se lá quanto tempo sem se conhecer, mas que a gente não pode deixar esse povo desamparado. E aí que eu percebi que eu gostava de fazer parte do CA. Então, a gente vê ali a interdependência das nossas representações estudantis. Além disso, ela realiza eventos, palestras, cursos, seminários que promovam o bem-estar dos alunos. E aí que entra exatamente a chavezinha que a gente tem que entender, que não deve ter rivalidade entre CA, Atlética e ADM. Também é um problema que a gente mais antiga vai entender. Todo mundo acha que tem rivalidade entre todo mundo, mas obviamente que cada um de nós tem uma coisa a acrescentar.
Então, principalmente o pessoal da capacitação da DIM. Fiquei até impressionada que essa semana acadêmica não teve um cursinho de Excel, que é sempre muito bem-vindo, mas sempre tem um curso de Excel, alguma coisa de Power BI. Então, trazer essa ideia. A Atlética também ajuda muito, então, entender que a gente está junto nisso é uma peça-chave. Tem, mas é de quê? Alguém está falando aqui no chat que tem sim, gente, me desculpe. É o quê? Excel, é Power BI? É um outro que eu esqueci o nome, né? Não? É Excel. Ó, gente, eu que sou desatualizada, me desculpa. Mas vai ter uma outra coisa também, né? Que é muito legal, que também é o pessoal da ADM que vai trazer. Enfim, continuando. A gente, como centro acadêmico, a gente vai zelar pelo patrimônio moral, material e intelectual do nosso departamento. É importante vocês entenderem o quanto a nossa presença de centro acadêmico é uma coisa chave. Então, por exemplo, a gente, como estudantes e com todos os nossos direitos e deveres, a gente pode indicar matérias a serem feitas, a gente tem presença no colegiado com poder de voto, então, se a gente concorda com alguma coisa, se a gente não concorda, se a gente quer levantar uma luta, se a gente quer ir atrás, de fato, de um novo espaço físico, o CA vai representar a gente, o CA vai estar lá dentro do colegiado, vai ter os mesmos direitos dos professores que estão ali participando, porque é a gente ali, mesmo que representado por uma, duas pessoas, essas pessoas têm que representar os nossos interesses. E, de modo geral, a gente tem que aperfeiçoar como centro acadêmico, de modo constante, durante toda a gestão, e passar isso para as outras pessoas, melhores condições de ensino, pesquisa e extensão, que são as principais frentes da Universidade de Brasília e das universidades de modo geral. Entender também que universidade traz a ideia de universo, né? E entender que a gente faz parte desse universo, e esse universo está em constante movimento, e que todas as coisas estão relacionadas uma com a outra. Então, isso é importante a gente entender. E como funcionaria mais ou menos um centro acadêmico, né? A gente tem que representar todas as pessoas têm interesses diversos, interesses comuns. Então, normalmente, a gente traz uma diretoria de representação estudantil, em que a gente entra em contato com os outros CAs e com o DCE. O DCE significa Diretório Central dos Estudantes. Eles são, tipo, a cabeça, né? A parte-chave dessa instituição. A diretoria administrativa financeira. Então, por exemplo, todo mundo reclama que o nosso CA é o O. Então, o que a gente pode fazer? Obviamente, seria muito bem-vindo a gente ter um micro-ondas, porque muita gente passa o dia inteiro na universidade, muita gente chega do trabalho e vem para a UNB e não tem onde esquentar sua marmita. Então, beleza, a gente tem que pagar um micro-ondas. Obviamente que a gente quer um lugar que seja confortável. Obviamente que a gente quer sair um pouco dessa ideia de que a universidade é só estudo, estudo, estudo. Exatamente o que o Ramon falou. E que a gente tem que ter esses pontinhos de fuga, de escape. Então, por que não ter alguma coisa, algum jogo diferente dentro do nosso CA? Muita gente da Universidade de Brasília vem para o CA de psicologia por causa da mesa de ping-pong, que é muito famosa, ou fica ali olhando com um pouquinho de inveja para os CAs que tem uma sinuca e tudo mais, porque a gente, como CA de administração, não pode ter esses direitos. Então, a ideia da diretoria administrativa financeira é a gente entender as demandas dos alunos e trabalhar como a gente pode arrecadar dinheiro. A gente pode fazer uma ação junto com a DIM para a gente fazer um cursinho. Aí, novamente, em relação a isso, como a gente pode pagar esse cursinho? Às vezes pode ser um valor, esse valor vai ser revertido para uma ação social, esse valor vai ser investido totalmente na reforma do nosso CA. Então, é importante ter uma diretoria sobre isso. A diretoria de integração, que também pode trabalhar muito junto com a Atlética, para a gente entender que você não está sozinho, obviamente, a gente está ali para te representar. Então, se você é novo na faculdade, tem gente ali que vai estar com você, beleza? Então, hoje você é calouro, amanhã você é veterano. Então, que a forma que você queira ser tratado amanhã, você trate alguém. Então, por meio da nossa diretoria de integração, a gente buscaria fazer esse trabalho. Obviamente, diretoria de capacitação, trazendo muita ideia também da relação com os outros órgãos de representação. Aí, além disso, a gente pode viabilizar a participação dos estudantes. Muita gente acha também que só existe a Atlética e a DIM e CA, mas tem diversos projetos de pesquisa. A gente, como centro acadêmico, pode entrar em contato para que, se um trabalho seu for aprovado num congresso, a gente busque auxílio financeiro. Então, o CA, ele não é só um espaço físico. É importante a gente entender que muita gente não entende. E, às vezes, isso tenha colaborado pelo fato de a gente não ter atualmente uma gestão do CA, o que fica totalmente um déficit, porque a gente não está sendo representado.
os nossos interesses não estão sendo representados. Então, às vezes, alguma luta que a gente tem, em que atualmente o problema da universidade é principalmente a segurança da mulher. A gente não tem uma pessoa dentro do colegiado representando os alunos, buscando os interesses das mulheres, para a gente trazer uma universidade muito mais segura. Então, é um ponto-chave, e o CA está ali, às vezes, mediando com o departamento, mediando com os professores, mediando com a ADM, mediando com a presida, e aí é importante a gente entender, de fato, o quanto a falta faz a gente não ter uma gestão. Então, eu convido vocês, a caso alguém tenha interesse, pode conversar comigo, diversos professores do nosso departamento têm experiência com CA, o professor Diego, ele já teve uma gestão do CA, então muita gente está com as portas abertas, os chefes do departamento, a Olindo, o Rodrigo, a Zigrid. Então, se vocês tiverem interesse, quiserem fazer esse papel que é essencial, que está fazendo falta, as portas estão totalmente abertas. Isso. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Alguém já participou do CA? Alguém pensa em participar e acha que, que não consegue? Ou o que vocês acham do fato de a gente não ter um CA hoje? Diga lá, Ramon. Eu queria, na verdade, um, algo, tipo, mostrar que a Atlética, deixar para vocês, todo mundo, quem quiser entrar no CA, que a Atlética está aqui para ajudar. O CA e a Atlética sempre tiveram uma parceria muito grande, então a gente divide espaço, a gente tinha muitos projetos juntos, então dizer para todo mundo que a Atlética está aqui e dizer para você também, Maria, que qualquer parceria que vocês precisarem para montar a chapa de CA, tudo, a gente está aqui para ajudar. Tem até um negócio que eu tive um spoiler de uma pessoa aí, não vou falar a pessoa porque vai que vocês viram. Mas não sei se vocês já perceberam que na FACE tem uma empresa júnior que ela não está funcionando. E aquele espaço está totalmente disponível. E não vou falar para vocês, para a gente tentar colocar o nosso CA lá. Mas, não sei se vocês perceberam, mas ali perto da FACE não tem um espaço para a gente estudar. Então, se você não for para a BCS, se você não for para o BSA Sul, que tem um espaço de estudo, diferente do BSA Norte, que não tem, se você não for, por exemplo, para o Departamento de Matemática, que tem um espaço de estudo, ou para a FAO, você não acha um lugar com condições boas o suficientes para você estudar. Então, às vezes, se a gente tivesse uma gestão do CA que realmente estivesse mobilizada a representar a gente de fato e as nossas demandas, aquele espaço poderia ser uma sala de estudo, que não seria aproveitado somente para os estudantes de administração, até porque na FACE a gente tem outros cursos e que a gente percebe que também tem demandas comuns a gente. Obviamente que todo mundo vai ficar muito satisfeito em ter um espaço de estudo. Que mais, gente? Fique à vontade. Quero ouvir. Pode falar sobre o CA, sobre a Atlética, sobre a ADM, fiquem totalmente à vontade. Quero saber o que vocês acham da gente não ter um CA hoje. Vocês sentem falta? Vocês sabiam o que de fato é um CA? Vocês já visitaram o espaço físico do CA? Vocês odeiam também o espaço físico do CA? Vitor, fique à vontade. Eu queria compartilhar minha experiência em relação ao CA, que no caso é a Maria Luísa, ou era, que agora ela não está mais nessa frente, mas no meu primeiro semestre de administração, a universidade completamente EAD, e eu precisava fazer um trabalho em que eu estava completamente perdido, que era o trabalho do Edgar, de entrevistar 10 administradores, eu não conhecia ninguém, não sabia para onde ir, e dentro desses grupos de administração eu descobri que a Maria Luísa representava o CA, e eu fui atrás dela, e ela me ajudou muito nesse trabalho inicial e tal, e acho que o CA é extremamente necessário para isso, para ter essa base para o pessoal no início do curso, e também para ter um espaço para os alunos de administração como tem de outros cursos, porque eu acho que isso é muito necessário. A gente aqui na DM tem nosso espaço para poder descansar, para esquentar nossas marmitas, pegar uma água, mas não dá para a gente estar abrindo para todo mundo que a gente recebe cliente, e os alunos têm essa necessidade de esquentar uma marmita, de beber uma água, de ter um espaço para descansar sem ser um espaço jogado em qualquer lugar da UNB e tal. Então, eu acho que se faz muito necessário para o curso ter essa representatividade também nas decisões do departamento, em tudo mais, para ter um pouco mais do dedo dos alunos nas decisões e ter um abrigo,
por assim dizer, para os alunos, seja nessa questão de auxílio, seja nessa questão de um espaço mesmo, eu acho que é muito importante e é algo muito ruim a gente não ter isso hoje. Edgar, ele faz muita falta para uma pessoa que trazia tipo, uma carga de conhecimento e de experiências incrível. Infelizmente, algumas pessoas não tiveram contato com ele, mas saibam que ele tinha um papel essencial. Ajudar mesmo fora do CA, eu acho que é isso. Quando a gente vive um movimento de representação estudantil, tá ali, tá cravado na pele. Então, eu tenho certeza que se um dia o Ramon sair da Atlética, sei lá, num surto, se você mandar uma mensagem para ele e falar, Ramon, me passa o contato aí do pessoal da... Não sei, qual é a festa da... Não sei, me passa o contato do pessoal aí da distribuidora. Ele vai te passar o contato. Então, o Gui, mesmo que ele não trabalhe mais na área de gestão, ou que ele tenha trabalhado numa área de marketing, se você for lá conversar com ele, eu tenho certeza. Então, depois que você participa, acho que, enquanto a gente participa, a gente aprende muita coisa, mas depois que eu saí do CA, que eu entendi de fato qual era o meu papel dentro do CA. E, além disso, eu queria lembrar do quão importante foi o projeto que a gente fez no grupo de oportunidades, em que a gente já precisou fazer versão 2, versão 3, e o quanto eu recebo mensagens de pessoas falando que aquele grupo abriu muitas portas. Então, foi um projeto do CA que eu resolvi manter mesmo acabando a gestão, porque eu acho que foi essencial para a gente. Então, o consular está aberto. Você gostaria de fazer uma consideração? Acho que não, gente. Ó, o Davi, ele comentou... Aqui, se eu falei seu nome errado, desculpa, não sei se é David ou se é Davi. Mas, enfim, ele falou assim, sobre esse CA, você citou os pontos a fazer, etc. Mas gostaria que esse CA-ADM já tem algo a caminho desse espaço. Se já há um pedido em andamento, se alguém já se posicionou, pois não entendi direito essa parte da prática do andamento de um novo espaço para a gente. Primeiro, depois que acabou essa gestão do Pedro, que acabou no meio da pandemia, não teve mais nenhuma chapa se inscrevendo para criar sua gestão para o CA. Então, de fato, o CA está largado, as redes sociais estão largadas. A última vez que teve algum post nas redes sociais do CA foi em relação à comissão eleitoral, de fato conseguir alguma coisa. E então a gente não tem isso. Em conversa com o professor Diego, que é uma pessoa que já fez parte do CA e está ali muito disposta, caso alguém tenha interesse, repetindo novamente essa fala, quando, na verdade, o CA de administração não era na face, né? O departamento de administração, ele era no Minhocão. E quando foi para a face, todo mundo correu para pegar um lugar e eles prometeram que a gente ia ter um lugar. Então, por exemplo, o pessoal que fica lá no térreo, acho que é de GPP, não é? Enfim, eles correram e pegaram o espaço deles. E a gente ficou com o que sobrou. E esse é o problema. Então, atualmente, não tem um plano de um espaço físico. Mas, assim, sendo bem sincera, não é a primeira coisa a se pensar. Então, para você criar um CA, o que você vai fazer? O CA não tem estatuto. Tem anos e tem gestões que tentam aprovar um estatuto, seja por falta de quórum, seja por falta de qualidade, não se tem um estatuto. Então, é necessário você fazer um estatuto. Você que eu digo, não você especificamente, desculpa. Mas é necessário fazer um estatuto. É necessário fazer um estatuto para realizar a eleição, certo? E todos eles devem ser aprovados. É necessário fazer um plano. Então, por exemplo, eu quero fazer 2 capacitações por semestre. As capacitações têm esses objetivos, ou trazer pessoas de fora. Beleza, a gente tem esse objetivo. A minha gestão vai ser uma gestão muito rápida, porque eu só quero reerguer esse CA, fazer com que as pessoas entendam a importância de um CA, porque, sei lá, eu estou me formando. Não, a minha gestão vai querer fazer isso e isso. E, obviamente, dentro desses planos, a gente busca um espaço físico. Mas enquanto o departamento e as pessoas não entenderem ou não compreenderem o seu objetivo como CA, de entender, será que ele sabe o CA? Será que ele sabe o que significa um CA? Será que ele entendeu quais são as principais necessidades? Eles não vão nos dar espaço para solicitar um espaço físico, entendeu? Então, tipo assim, primeiro a gente entende que o CA, entende as responsabilidades do CA, mostra para eles que a gente está ali para cumprir essas responsabilidades, indo atrás dos nossos direitos, para depois, infelizmente, a gente ir atrás de um espaço físico. É um processo bem burocrático, como tudo nessa universidade e em muitos outros espaços. Mas é uma realidade. Então, realmente, o convite para que a gente mude ela fica totalmente aberto. Infelizmente. Mas espero que eu tenha respondido. E aí, gente? Mais alguma coisa?
Por favor, fiquem à vontade, o espaço aqui é para vocês, é de todos nós. Alguém já participou do CA? Deixa eu ver aqui, se alguém aqui já participou do CA. Acho que não. Não que eu saiba, gente. Alguém gostaria de participar do CA? Alguém vê alguma dificuldade em participar do centro acadêmico? Ou podemos voltar para a Atlético, podemos voltar para a DM. Acho que o nosso papo não precisa se findar agora. O que vocês acham? Meninos, o que vocês podem acrescentar? Pode ser na área de vocês, em outras áreas, fiquem à vontade. O espaço é nosso. Nossa, eu queria comentar sobre o CA, porque eu acho que eu entrei na pandemia, eu entrei em 2020, né? Tive 4 dias presencial, foi o primeiro contato que eu tive com o CA, assim. E foi muito bom que foi um momento que eu conheci a UNB e ao mesmo tempo fui guiado lá, né? Era uma açãozinha lá de recepção que eles guiavam a gente para as aulas, a gente almoçou e tal. Nossa, eu não sabia não sabia entrar no RU. E aí a mulher do CA, ela me ensinando, daí eu, meu Deus, pessoa perdida, pessoa com 17 anos não sabia fazer nada da vida. E foi muito bom, assim, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com o centro acadêmico. Depois eu tive bem pouco contato com esses grupos que nem você comentou, né, de oportunidade, seria, não vou lembrar quando, faz para a gente poder subir uma grana, acho que foi no ano passado, para a gente poder tentar fazer uma doação também, que nem você falou, de tipo, subir uma grana para fazer uma ação social, e a gente fez essa parceria no ano passado com o CA, um curso de Excel, um custo de... Não era Excel não, acho que era currículo, alguma coisa assim, não tenho certeza agora. Excel, isso. Foi um custo de R$ 5 o curso, para a gente poder juntar um valor e poder fazer uma doação. E eu já tive muito interesse, assim, hoje eu ainda penso, é porque eu vejo no final do meu curso e eu fico, será que eu participo do CA? Será que eu faço uma pesquisa? Eu tenho muita vontade de fazer pesquisa, então é um ponto que eu tenho pensado, assim, de quem sabe um dia participar, necessariamente convivido com uma gestão inteira, sabe? Tipo, convivido no sentido de estar ali em contato presente. Então, não entendo necessariamente as tarefas do CA. Então, acho que isso que me dá me prende um pouco a não ir para um CA, por exemplo. É um ponto que me prende. Mas é um ponto que eu acho muito interessante. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, se responsabilizar e representar um departamento inteiro e construir produtos e formas e conteúdos para essas pessoas. E é uma responsabilidade que eu vejo que é muito grande. Então, é uma possibilidade que eu acho muito interessante, mas eu ainda vejo como algo a ser pensado. Eu acho que realmente o problema das pessoas é que elas não sabem o que é o CA. E eu digo também que eu não sei muitas coisas sobre o que é um CA. E aí, novamente, o professor, principalmente o professor Diego, ele tem uma bagagem muito legal. Antes de participar daqui, eu conversei com ele, tive uma troca, enfim. E em relação ao que fazer, né, se eu participo de um CA, se eu faço um projeto, eu digo que duas coisas que me trouxeram como uma carga muito legal do CA foi principalmente comunicação e networking. Networking é, assim, uma palavra base dentro da administração, é tipo um pressuposto. Então, se você não souber o que é networking, o professor já vira a cara para você. E aí, dentro do CA e me colocando sempre à frente de fazer algumas coisas, eu conheci muita gente. E digo muita gente dentro do departamento. Então, quando as pessoas me viram lá fazendo alguma coisa, a própria professora Patrícia, a gente se aproximou muito, porque ela me viu representando e buscando a causa que eu queria trazer, levantar. Então, eu virei amiga da professora Patrícia, a gente abriu portas juntos, eu conheci a professora Zigrid, que é a atual subchefe do departamento, se eu não me engano, não sei se é exatamente esse cargo, se não for, me perdoe. Fiz um projeto de pesquisa com ela, e quando você está lá dentro, você conhece os professores do departamento. Então, se você tem uma vontade de fazer um mestrado, já te abre uma porta totalmente diferente. É interessante você conhecer os professores para entender, cara, essa pessoa trabalha numa área que eu gosto. E se ela já souber de você, e se ela entender quais são as suas demandas, se ela entender o que você busca, será que você é o perfil de uma pessoa a ser orientada por ela? Então, acho que o CA abre muitas portas, assim, obviamente, como a DIM, e obviamente como a Presita, e como a Cássia falou,
a liga financeira. O que mais? A gente tem um comentário que falou: eu gostaria de participar, o Vitor, mas por conta da DIM é uma experiência que adiei para o final do curso. De fato, é até muito difícil eu colocar no seu lugar, porque eu não sei sua realidade. Eu já tentei conciliar também, mas realmente para mim não deu, mas é porque outros motivos e afins. Mas você deixou para o final do curso e, tipo, é importante você ter deixado um espacinho para o CA. É importante a gente tentar passar por todas essas representações, né? E viver um pouquinho de cada um, obviamente. Mas as portas estão abertas, saiba disso. Nosso host está com a mão levantada, talvez ele venha encerrar a nossa conversa. E aí, fique à vontade. Não, não é para encerrar, não. É para justamente falar dessa questão do CA, que foi uma coisa que, assim, eu comecei, agora está sendo meu primeiro semestre presencial. Então, a primeira coisa que eu cheguei, assim, na UNB e fui tentar conhecer foi o CA. Aí, e o que me chamou a atenção foi justamente isso, do nosso espaço físico atual. E aí eu tentei procurar entender por quê, né? Porque o nosso curso não é um curso pequeno, assim. Não tenho certeza, não sei de números, né? Pois é, e aí achei estranho, aí pelo que eu entendi, aí foi que eu comecei a entender que o CA era mais do que um espaço físico, que tem toda a questão da representação estudantil, que está ali para representar os alunos perante a universidade, pelos nossos direitos, as nossas demandas. E aí eu fui tentar entender por que que ninguém, o que que estava assim, e que foi que me contaram, que estava sem chapa, que nosso CA estava abandonado, né, e que, pelo que eu entendi ali, é uma coisa que ninguém no momento está querendo pegar, porque parece que é difícil, não é, é puxado, né? É uma tarefa não muito simples, mas aí que a professora Patrícia também conversou em sala para incentivar a gente, a alguém pegar isso, porque tem muitas oportunidades também, e de se envolver mesmo com várias questões. E, assim, eu realmente não pego no momento, justamente pelo que você falou, porque é bom saber das demandas em uma pessoa que faça uma chapa que mostre, que saiba as demandas mesmo do nosso curso. Então, realmente é uma coisa que eu preciso me envolver mais com o curso, com as pessoas, mas que eu penso sim no futuro também, de me envolver. Legal, acho que será totalmente bem-vindo. Se você quiser, a gente conversa. E é interessante, eu pensei em criar minha chapa, e eu fiquei sabendo que alguns calouros também queriam criar a chapa delas. E é importante a gente entender que não deve ter rivalidade, né? Porque eles querem o bem do curso, eu quero o bem do curso, e eles são calouros e eu sou veterana. Então, a gente pode ter essa ideia da troca. Então, eu trazer o meu conhecimento para eles, a gente ter a presença de professores, porque, sinceramente, o departamento ele foi muito solícito na minha última conversa com eles, então eles estão ali, tipo assim, gente, vamos ter um CA, tá todo mundo desesperado por um CA, gente. Então, tá totalmente abertas as portas, e, inclusive, atualmente, quem cuida do nosso espaço físico é a presida. Então, tipo, de fato, as condições que estão hoje, elas são pelo cuidado que a presida tem, entendeu? Tipo assim, eles cuidam do CA, eles lavam o CA, eles utilizam o CA como espaço deles também, então poderia estar pior. A presida é essencial também no cuidado do espaço físico, né? Que às vezes a gente se limita a isso. Mas a presida também é essencial nisso. Então, obrigada. O que mais? Vamos lá, gente. A gente tem tempo ainda. Alguém já participou? Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa das representações estudantis? Não fiquem acanhados. A gente não morde.
Caso ninguém tenha mais nada, eu acho que a gente pode se encaminhando para o final. Acho que a gente ouviu diversas experiências, a gente deixou um pouquinho mais claro, às vezes, ligou uma luzinha lá no fundo do que é cada coisa, da importância de cada coisa, que apesar de serem diferentes, elas estão muito interligadas, a gente tem um objetivo em comum, seja o nosso desenvolvimento, seja a representação diante do departamento, diante do mercado de trabalho, enfim, e que a gente deve caminhar junto, sem rivalidade, que algumas pessoas acham que tem rivalidade entre os três. Mas é isso. Se não tiver mais nenhuma consideração, agradeço a presença de todo mundo, a disponibilização do tempo de vocês, todas as participações, às vezes os comentários que as pessoas não se sentiram confortáveis em abrir o áudio e falar, mas de qualquer forma, obrigada. Meninos, se vocês quiserem trazer mais alguma consideração ou agradecer, gente, a Manuela fala um oi aqui. Será que ela quer falar? Ou ela acabou de chegar? Como vai ser a presença aí, os meninos responsáveis da comissão, fiquem à vontade, espaço de vocês, mas muito obrigada, gente. Que vocês tenham uma ótima semana acadêmica. Beleza, Muito obrigado. Vou aproveitar para agradecer também, pessoal. Muito obrigado pelo espaço, assim, eu acho que é importante a gente sempre abrir esses espaços de discussões e conversas, a Manuela trouxe muito bem, para a gente realmente se entender e se conhecer enquanto departamento, enquanto curso. Uma coisa que o Edgar sempre falava era para a gente deixar que a UNB passasse pela gente, a gente conseguisse atravessar todas as oportunidades que a UNB pudesse entregar para a gente. E a gente está falando aqui de 3 oportunidades muito incríveis, que são a empresa júnior, o centro acadêmico e também a atlética, que são pontos de desenvolvimento que se destacam entre si e ao mesmo tempo se complementam no sentido de ter pontos de desenvolvimento diferentes para cada um deles. E ainda assim são oportunidades muito legais aqui dentro do nosso curso, de formas de a gente poder se desenvolver e se encontrar no curso, que nem o Ramon comentou aqui também. Então, são oportunidades da gente estar à frente de alguma coisa, da gente estar representando, e que nem a Malu comentou lá no início, da gente estar causando algum impacto aqui no nosso departamento, mas também na sociedade. É uma forma da gente conseguir impactar de alguma forma. E um ponto que a DM sempre trabalha aqui dentro é o nosso mantra, né? O nosso propósito. E que é impactar histórias e transformar realidades. Então a gente entende que tudo que a gente faz, a gente está impactando alguma história e está transformando alguma realidade. E espero que vocês levem isso para vocês e busquem trazer isso na vivência e nas experiências que vocês tiverem, tanto pessoais quanto profissionais. Impactem realidades, transformem e vivenciem histórias assim que possam ser tão importantes para vocês quanto também para outras pessoas. E representação estudantil, assim, tá presente, tá no movimento. E aí eu falando enquanto movimento Empresa Júnior, e a Malu e o Ramon comentando sobre os movimentos deles, é muito incrível. É uma sensação, assim, inimaginável e é uma oportunidade que só a gente do departamento tem, sabe? É uma oportunidade da gente estar em uma das maiores universidades do Brasil e ainda assim ter essa oportunidade a mais de movimento. Seja no centro acadêmico, seja na atlética, seja no movimento Empresa Júnior. Então, aproveitem muito esses espaços. Sempre que quiserem conversar, a DM vai estar aí de portas abertas para vocês. Alguma consideração final, Ramon? Ou a gente pode... Eu queria agradecer o convite, o espaço, dizer que a Presida também está sempre de portas abertas para todo mundo. É muito importante a gente, como alunos de uma universidade federal, entender o tamanho que é a nossa universidade, o nosso curso em si é um universo assim que a gente tem várias oportunidades. É importante a gente estar participando de todas essas vivências, todos esses grupos estudantis, essas representatividades, para a gente poder se desenvolver como pessoa e também fazer parte de algo maior. E é isso. Muito obrigado, gente. Gente, um minutinho para os nossos especialistas. A gente tem alguns comentários só que o Vitor colocou, que são experiências ótimas, espera poder vivenciar ao menos um pouco de cada até o final da graduação dele. A gente fica muito feliz e torcendo para o seu sucesso. A Lígia agradece, falou que foi muito bom ouvir os relatos de vocês. Muito obrigada, muito importante a presença de vocês.
Os meninos que estão representando a semana acadêmica vão falar da presença, e o Gui colocou o contato dele. Aí, se você quiser colocar também, Ramon, eu vou colocar o meu. Mas, para fechar, eu queria agradecer a todo mundo, queria agradecer o convite, e que tenham muitas oportunidades. Se vocês precisarem de alguma coisa, a gente está aí, não se acanhe. Obrigada, gente. Certo. Então, primeiro, eu queria agradecer a todos os nossos participantes, os nossos convidados, e deixar aqui, falar com vocês, explicar sobre essa questão da presença, dar os recados finais para encerrarmos. Bom, um minuto. Tá. Aqui. Pronto, assim finalizamos a mesa redonda sobre representação estudantil, importância e experiências. Novamente queria agradecer todos que participaram, tanto como convidados, como os inscritos, o co-host, os voluntários. Sobre as declarações, elas vão ser enviadas por e-mail de vocês, e elas também vão estar disponíveis nos ingressos lá no Simpla, em até 24 horas, para aqueles que permaneceram pelo menos 75% do tempo da mesa redonda. Então, esse controle está sendo feito manualmente por a gente, pelo co-host, e todos aqueles que ficaram pelo menos 75% do tempo que durou a atividade da mesa redonda vai ganhar a presença e vai ganhar o certificado, tanto por e-mail como lá pelo ingresso no Simpla. Também a gente queria lembrar que mais tarde e nos próximos dias vão ter outras atividades também, vocês podem ver a programação nas nossas páginas nas redes sociais, nas páginas da Semana Acadêmica, e relembrando mais uma vez que a gente está tendo uma campanha de solidariedade, que a gente está aceitando roupas, agasalhos, alimentos não perecíveis, e que essas doações podem ser feitas diretamente na sede da ADIM, lá no prédio da FACE, na UNB, e quem não puder ajudar doando, que ajude compartilhando os posts que estão nas nossas redes sociais. E a gente queria agradecer, por fim, aos nossos patrocinadores, que é a Fazenda e o Mercado Malunga, a Barlavento Estratégia Financeira, a Eloá Novaes Estética Facial e coautores do administrador Gilson Joel Fernandes. E acho que é isso. Estou dando por encerrada a nossa atividade, vou parar a gravação e fiquem à vontade para nos procurar qualquer dúvida.